quarto ano, essa é a nossa aula de geografia e hoje nós vamos estudar sobre a hidrografia do Brasil. Você sabe o que é hidrografia? Vamos lembrar. Nós vamos lembrar de água. Eu tenho aqui uma imagem do Rio São Francisco. Você conhece o Rio São Francisco? Já foi em algum rio? Conhece algum? No Brasil nós temos vários. O Brasil é rico justamente na questão dos rios. Hidrografia. Hidrografia é a parte da geografia física. Vocês lembram que nós estudamos geografia física, que tem geografia física e humana, que classifica e estuda as águas do planeta Terra. O objeto de estudo da hidrografia é a água da Terra. Abrange, portanto, oceanos, mares, geleiras, água do subsolo, lagos, água da atmosfera e rios. Hoje nós vamos estudar sobre os rios e também sobre os oceanos e mares. Na próxima aula nós vamos ver a outra parte sobre a água do subsolo e também sobre a água dos açudes e lagos. Mares e oceanos. Como vocês podem observar, nós temos essa parte azul e cinza. Toda a parte azul, que aqui é a representação, nós já estudamos, lembram sobre a representação cartográfica? Aqui é a representação cartográfica do planeta Terra. Então, nós temos aqui a maior parte do planeta sendo formado por água. Então, essa parte em azul que vocês vão ver, representa aí o oceano, os oceanos, né? Porque nós dividimos o oceano em algumas regiões, onde nós temos o Pacífico, o Atlântico, o Índico, e Ártico, Antártico. Então, nós vamos ter os oceanos, são as partes mais profundas, e os mares são as partes menos profundas, que estão próximos aos continentes. Então, nós vamos ter aqui, entre mares e oceanos, nós vamos ter uma característica principal, que é a água salgada. A água dos mares e oceanos, como vocês podem ver nessa imagem, é a água salgada. A água dos rios vai ser a água doce, que é a água que está nos continentes, nessa parte cinza. Nós temos, no Brasil, a área do litoral, que são as áreas onde nós temos a costa brasileira, onde vai se estender aí entre o estado do Amapá e o Rio Grande do Sul. Então, nós temos de norte a sul essa área onde nós vamos encontrar as praias, né? A área do litoral, onde nós vamos ter o encontro entre a água dos mares e a parte do continente onde nós moramos, onde os lugares do continente vão ser mais altos e o nível do mar vai ser mais baixo, como a gente pode ver nessa imagem de satélite. Nós temos os rios. Os rios são grandes reservatórios naturais que contribuem para a sobrevivência da vida na Terra. Por que eles são naturais? Porque os rios não são criados pelo ser humano. O ser humano, às vezes, altera o curso do rio, coloca as águas para ir para outro lugar, por exemplo. Agora, nós temos a transposição do Rio São Francisco, que está sendo concluído. Uma parte foi concluída aqui próximo, onde nós temos aqui na parte de Jati, uma cidade próxima a Porteiras. Essas águas do Rio São Francisco, elas foram trazidas para cá, mas elas, naturalmente, elas seguiriam por outro rumo. Aí elas foram trazidas através de construções já artificiais do ser humano. Mas os rios, eles são reservatórios de água natural. Nós temos aqui uma imagem do rio Araguaia, em Goiás, pôr do sol do rio Araguaia. Aqui no rio Araguaia, nós vamos encontrar, por exemplo, grande diversidade de vegetais e animais. Nós temos a classificação dos rios, eles podem ser de vários tipos. Nós vamos ver os dois principais, perenes e temporários. Os rios perenes são aqueles que não secam, eles têm água o ano todo. Eles conseguem se manter o ano inteiro. Já os rios temporários, eles são, por exemplo, característicos da nossa região. Os rios que eles são cheios só em alguma parte do ano, na época das chuvas, e depois eles secam. Então, temporários, que é só por um tempo, uma parte do ano, depois eles permanecem secos. Nós temos aqui nos rios as partes dos rios. Então, o rio, ele sempre segue, o curso dele, ele nasce no lugar mais alto
e ele vai seguindo o relevo até um lugar mais baixo. E geralmente os rios jogam as águas nos mares, que vão ser direcionadas aos oceanos. E também nós temos a água do rio, algumas que se direcionam a lagos. E às vezes o ser humano faz também, constrói açudes. E aí a gente tem as águas dos rios também, muitas vezes, que vão para os açudes. Nós temos aqui uma imagem parecida com a do livro. A do livro de vocês vai mostrar uma imagem que vão ter, às vezes eu vou explicar aqui alguns nomes. Por exemplo, nós temos a nascente, que é onde nasce o rio. Nós temos o afluente, que são aqueles rios menores que jogam nos rios maiores. Nós vamos ter um rio principal, que vai receber água desses afluentes, que um rio principal ele tem vários afluentes, outras fontes d'água que jogam água nele. Nós vamos ter os meandros, que são essas curvas que geralmente os rios têm. Nós temos também a parte das margens, que são as partes que estão tanto do lado direito como do lado esquerdo, que estão próximos ao redor. No meio do rio, na água, nós vamos chamar, na parte da água, nós chamamos do leito do rio. E nós temos também a foz do rio, que é onde o rio joga suas águas, que é a parte mais baixa. Nós temos aqui, por exemplo, grande altitude e a baixa altitude. Então, o rio sempre nasce no lugar mais alto. Nós temos também uma bacia hidrográfica. O que é essa bacia hidrográfica? É uma região que é banhada por um rio principal e seus afluentes. Então, nós temos aí nesse espaço, nós vamos ter a questão das montanhas, dos relevos, das chapadas. Nós temos também a questão das planícies que vão receber essas águas depois. Então, nós temos aqui uma imagem que vai mostrar isso. Então, para ter uma região, uma bacia hidrográfica, essa região onde tem um rio principal e seus afluentes, é mais ou menos como nós podemos ver nessa imagem. Nós temos nessa parte central um rio principal e as águas que vão vir dos rios menores. Geralmente, por exemplo, o Rio São Francisco, ele vai ser o principal da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, os outros rios menores vão jogar água nesse principal. Nós temos também outra imagem que mostra isso. São aqui traços menores, mais finos, mas demonstra a mesma coisa. Essas águas que vão vindo das áreas mais altas, sempre vindo em direção para um rio principal. Nós temos as principais bacias hidrográficas do Brasil. Nós vamos ver em fotos. A bacia hidrográfica do Amazonas, que está na região da planície. Lembram que da aula passada? Bacia hidrográfica do Amazonas. Bacia hidrográfica do Tocantins. Bacia hidrográfica do São Francisco. Olha que lindo, que o Rio São Francisco está aqui no Nordeste. Bacia hidrográfica do Rio da Prata. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, nós vamos continuar o estudo sobre essa parte da hidrografia do Brasil. Nós vamos ver a parte dos açudes, como eu falei, que são reservatórios de águas artificiais. E vamos ver também as águas dos poços, águas subterrâneas, certo? Então, agora vocês vão realizar as atividades. Qualquer dúvida, estou à disposição e bons estudos.